Agora já o próximo adversário no Brasileiro é o Atlético Paranaense, em casa. 0 a 0. Depois o Cuiabá fora, o Palmeiras em casa. 1 a 0. Palmeiras em casa. Aí, o Palmeiras, ó, Palmeiras de ladeira abaixo aí. 0 a 0. Só treinando. 1 a 0 Cuiabá. Vitória, Cruzeiro, Vasco, Nossa. Criciúma, Bahia e finaliza Palmeiras, a competição 3 a 1. diante do Grêmio, lá em São Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao Corinthians Informe. Agora vamos acompanhar as últimas novidades, como a imprensa vem debatendo tudo que rolou no jogo aberto ali. Eles falaram um pouco sobre a sequência de jogos do Timão, sobre a boa fase do Yuri Alberto, que voltou a jogar bem, ainda bem. Finalmente o Yuri voltou a ter uma sequência legal. Depois que o Depay chegou, o Yuri passou a jogar um pouco mais recuado, né? Saindo mais, jogando nas pontas, sabe? Sem aquela preocupação de ser o centroavante fixo ali de área. Então, consequentemente, ele pode se locomover mais, que é a maneira que ele se destaca melhor, né? É quando ele sai da área, busca uma bola na linha de fundo, tenta um cruzamento, faz uma jogada. Ele rende assim melhor do que quando ele tá ali parado, esperando a bola chegar nele. Falar um pouco sobre o Yuri e também sobre o que esperar da sequência de jogos do Timão, que não será nada fácil. É isso que vamos acompanhar a partir de agora. O link do programa estará aí na descrição para que vocês possam acompanhá-los na íntegra. de ascensão, o Yuri Alberto. E aqui, comparando todos os atacantes do Timão em 2024, olha só, o Yuri fez 47 jogos, ele tem 20 gols e 6 assistências até o momento. O Romero, 48 jogos, um a mais que o Yuri, são 14 gols e 4 assistências. O Pedro Raul, que oscilou demais, 30 jogos, 3 gols e 1 assistência. O Pedro Henrique, são 24 jogos, 2 gols e 1 assistência. E acho que temos até mais números aqui, se a gente puder mostrar também. A gente vira essa página. Olha só, o Giovani, garoto ainda, menino, tem 20 jogos, 2 gols, nenhuma assistência. O Thales Magno, que está machucado, né, estava numa lesão até séria. 9 jogos, 3 gols e 2 assistências. O Héctor Hernandes fez 5 jogos, até agora nada. E o Depay são 4 jogos, nenhum gol e 2 assistências. Então, Yuri é o assunto. Eu começo com você, Chiquito. Yuri Alberto é um jogador que foi contestado, sim, deu seus motivos, mas um atleta em que o Corinthians pagou dinheiro demais, investiu tudo porque ele fez uma boa temporada comandado pelo Vitor Pereira. Sim. E depois caiu o futebol do Yuri e agora ele está resgatando esse momento melhor, esse momento artilheiro e assistente. Ele chegou muito bem, né, no final de 2022, tanto que fez o Corinthians fazer todo o esforço para contratá-lo em definitivo. Conversando até com alguns treinadores do Yuri na base, o Márcio Zanardi, inclusive, que treinou ele no Santos, o Zanardi falava o seguinte para mim, que ele e o Luizão também já fez essa análise, o Ulisses mesmo já trouxe esse assunto para o programa, de que ele não é um camisa 9 de ofício. Ele é um cara que pode ser um segundo atacante, mas o estilo de jogar do Yuri, ele precisa ser favorecido. Ele precisa atacar o espaço. Por isso que a parceria com o Memphis está funcionando muito bem. Com o Mano Menezes, ele falou, ele revelou, eu tive problema até no abdômen, porque eu ficava de costas segurando o zagueiro e nunca foi meu perfil. Ele consegue fazer isso, ele é atacante, mas não é a característica principal dele. E aí eu valorizo a comissão técnica do Ramon e do Emiliano. Eles conseguiram encontrar um jeito de priorizar o jogo do Yuri. Você vê que o Rodrigo Garro, ele já busca o ponto futuro do Yuri. Às vezes até uma bola que vem de trás, o Coronado quando está no jogo também, porque esse é o jogo dele. Quando ele pega a bola em disparada, em velocidade, seja pelos lados, e o número de assistências dele fala por si. São 6 assistências e 20 gols. Significa que ele está mais coletivo. E claro, né, aí a confiança vai voltando, vai melhorando a performance individual, porque ele também se atrapalhou muito com a bola em vários momentos, quando o time também não estava legal. Então, nesse momento em que a comissão técnica valoriza o jogo dele, favorece o jogo dele, e ele está com mais confiança, ele consegue desenvolver um jogo melhor. Você pode falar o que for do Yuri Alberto, nunca que ele deixa de correr. Isso, cara, é impressionante, ele é incansável dentro do jogo. Ronaldão. O Yuri Alberto, Parabéns. ele é o maior artilheiro do Sub-23 do mundo. Olha aí. Ele é muito jovem, Do né? mundo. Ele é muito O jovem. estatístico, depois que ele fez esses 2 gols no Inter... O Inter... Foi quanto o jogo? Ele... 2-2, ninguém ganhou. Ronaldo, podia ser 3, né? Tiraram mais um dele. Podia ser 3. Se ele- Alguém falou que chama ele Lavar. sendo... Não, mas é um fato que eu tô falando aqui, é um fato. Ele é o maior artilheiro Sub-23 do mundo! Então isso já diz tudo que esse menino fez. Ainda tiraram um gol dele aí. Tudo bem. Agora, uma coisa, eu passo a bola aqui para o Juvena pelo seguinte.
as críticas para um jogador de futebol elas são pertinentes sempre que o jogador der motivo. Agora, as críticas, na minha opinião, com o Yuri sempre foram acima do tom, exacerbadas, descompromissadas. As pessoas falaram muita coisa e isso poderia ter prejudicado muito mais o Yuri, porque talvez ele não recebesse a confiança da dupla Ramon e Palilo. E recebeu essa confiança e está correspondendo. Que a situação do Yuri, pra mim, é assim. O Corinthians fez um negócio, no meu ponto de vista, ruim com o Yuri. A compra do Yuri foi ruim. Mandou jogadores jovens pro Zenit, enfim. E o Yuri tá jogando... Não gastou R$1, tá? Mas Tá bom, mas mesmo assim, Não, cara, sim, foram o que jogadores esses jogadores jovens estão por valor. falando? R$1. Cara, Nada. o Corinthians... boa foi a Tudo do bem, Rames. cara, mas não, eu não tô falando. O negócio... Você mesmo falou que na época foi ruim. O negócio na época foi... O Yuri é um jogador Tome jogando pressão, no Corinthians. velho. O Corinthians é um dos times que tem mais pressão no mundo. Não só no Brasil, no mundo, por ter uma das maiores torcidas. Torcida apaixonada que não sai do estádio. Isso é um fato. O Yuri, em certo momento, com um salário milionário, o Corinthians numa fase ruim, a pressão cai para esses caras. É normal, só que a gente não pode esquecer que é um jovem de 23 anos, que já demonstrou seu potencial no Internacional, agora no Corinthians jogando também nessa função, que o Chico trouxe muito bem, o Ulisses fala há muito tempo também, sem ser um centroavante, ficar de costas, assim, tendo que tomar uma porrada toda hora, pra mim ele tá jogando muito bem. E assim tem que ser do Yuri. Mas a crítica, no meu ponto de vista, o torcedor tá no direito de criticar, de cobrar os jogadores no momento. Eu concordo que em certos momentos ela é exagerada. É que eu não vi essa crítica Só para que- outros jogadores do grupo, só pro Yuri, concentradas no Yuri. Mas, E Rê, foi assim. Mas o Cássio tomou pipoca E na o que o cabeça, Cássio fez foi embora. Saiu, exatamente. Vazou, exatamente. largou o ídolo do Corinthians, que será eternamente. Mas foi o um Yuri momento pediu pra delicado. ir, viu? Não É, será. então, o Pediu Yuri pra ir. pediu, quase foi. O Yuri Ó, quase eu foi gosto embora. muito do Yuri, mas quando deram porrada nele, foi merecido, que a bola tava mastigando. A bola tava mastigando sua cadela, bebido. Então, a pancada vem, velho. Eu, quando joguei no Corinthians, eu me lembro disso. Mesmo pegando o pênalti e tudo, a Gaviões falava assim, não fez mais que obrigação. Eu falei, meu Deus. Então, era essa pressão. Pegando pênalti, tá, pá, Campeão brasileiro, campeão de Copa não do fez mais Brasil. que obrigação. Eu falei, meu Deus do céu. Então, faz parte, menina Renata. Quando ele tomou uma pancada, quando ele tomou uma saraivada, entrou tudo isso que você disse, que você foi muito, você está muito bem essa semana, Leirão, porque foi o salário que vamos ser investiram, justos. o dinheiro que foi investido, Vamos ser tudo justos. que foi investido Vamos ser nele. justos. Agora que ele tá vivendo um bom momento, a gente também tá dando moral pra ele. Claro, e tem que dar. Tem que dar. Tem, porque ele pra mim, está isso correspondendo. Ele chegou no momento em que ele está sendo importante. E outra coisa, contra o Inter, jogou pela primeira vez, desde o início, ao lado de um cara que é considerado acima da média no Brasil, que é o Depay. Então eu acho que a gente tem que ser justo nesse Ele sentido. vai ter um companheiro melhor a partir de agora. Mas nós estamos sendo Não justos que o aqui, Romero eu tenho não que seja, que eu elogiar jogaria agora. com os três. Ele realmente Tem que passou uma elogiar, fase pô. muito difícil, uma fase muito ruim. A gente mostrou ali a matéria rolando ali, ele caindo sozinho no campo. Mas não é Quando nem você a falou de questão- virar meme, ele a foi questão- muito Aqui, nós cobrado. não somos da família do ele jogador. pensou Nós em somos da sair. família jogo aberto aqui. Aqui não é ele família pensou em jogador. sair, mas aqui eu acho aqui que não é tem que justo. ficar batendo. Eu acho que aqui é- tem eu que falar acho a que é- verdade. eu acho que é Família justo jogo por parte. aberto, velho. Eu acho que é justo. A hora que o cara tá bem, a gente também dá moral. Porque quando tá mal, a gente critica. Só se critica e se cobra quem dá resultado. Calma Pedro também, Raul, eu não gordinho. falo mais nada dele, porque não vai adiantar nada eu falar aqui. Entendeu? E o Yuri, a gente sabe da qualidade dele como jogador, como segundo atacante. Eu tenho falado isso muito, porque eu vejo no jogo. Quando ele sai, abre pra Esse sair. gordinho é mentiroso, ele tem, viu, mano? não, ele tem qualidade. Esse Agora, gordinho é e o mentiroso Yuri, demais, as velho. críticas que eu fiz no Que Yuri, gordinho talvez eu tenha mentiroso, sido irmão. o cara que mais criticou o Yuri. Não, mas você não foi o único Entendeu? na Não, mídia. mas eu A assumo. mídia em geral faz Não, mas isso. eu assumo porque, cara, ele chegava na cara do gol e perdia o gol, Renata. Ele chegava na pequena área e chutava em cima do goleiro. Ele perdeu o gol de Mas cabeça, cara a cara. Ele perdeu não sei o que. Você falou que ele era canhoto, descobriu que ele era Não, é canhoto. mentira, isso é conversa tua. Então é o seguinte, agora, o Yuri é um cara que vai dar muita alegria pro torcedor corintiano. O Campeonato Brasileiro produz efeitos até agora. Que a janela do Corinthians ela foi muito boa, numericamente falando, muitos jogadores chegaram com outra mentalidade, com outro espírito, sem pegar aquela fase tão ruim do começo do Brasileirão, mas mesmo assim, o Yuri é o cara que tá aí. Se ele, o Depay e o Romero não resolverem, o time não vai ficar na Série Você A. tocou num nome aí que eu acho que é pouco valorizado, que é o Romero. O Romero é um jogador extremamente regular, decidiu vários jogos na temporada passada. Se não fosse ele, o Corinthians já não estava disputando o Campeonato Brasileiro essa temporada. É um jogador muito regular e sobrou para ele no último jogo. Quem não foi titular para a entrada do Memphis? Tiraram o Romero, que eu acho errado. Eu acho que o Romero tem que ser o titular. A volta por Não, cima. mas tá suspenso. A volta por. Tá suspenso? Tá A volta suspenso. por cima Estudar um do. pouquinho. A volta por cima do. Ajudou, né? Estuda aí, pai.
Tava suspenso, cara. O Pelé Podia jogar, viu? Quando tava o Pelé e terceiro Yuri na amarelo. mesma frase. Mas você tá colocando É um melhor eu jogador falar o Yuri que tá Alberto suspenso, e você quer você que o cara colocar joga. Pelé e Yuri na 3 mesma cartões, frase. ele tomou cartão contra o São Mas Paulo. daqui a jogou pouquinho contra o pode Inter. aparecer esse trio de ataque. Entendeu? Pode Entendeu? aparecer esse Você trio de tá ataque. certo, Agora, tá Pelé e certo, Yuri na mesma frase. quer colocar o jogador suspenso Parabéns, no campo? irmão. Aí Porque tu eu já foi- sei porque você tu quer. foi Lembrou do longe, irmão. Santos. Porque eu já sei porque ele quer. Ele quer que o Corinthians pôr porque jogou jogador no Santos, com 3 é verdade. cartões para ser rebaixado automaticamente, É entendeu? verdade. É o sonho da vida dele. É Porque verdade. nunca vestiu a camisa do Corinthians. Tem É essa verdade. Aí mágoa. você falou que o Corinthians tá vivendo um bom momento. Mas ó, você falou do Romero, O Corinthians um tá outro bem. Nas atacante. Copas tá mal. Tá jogando bem o péssimo. Corinthians. Não, mas Tá o fora, Ulisses, tá fora. o Ulisses Bom, qual que é o tá time? bem, Gente, dia. qual que é Three brasileiro? competitions, O né? atacante que tem que ser lembrado, Thales Magno. Thales Vamos Magno ver no chegou fio muito que bem. vale no final, na hora que É, você e vai fazer machucou, o né? Machucou, mas é um O cara Alex que chegou muito Santana bem. começou bem no Corinthians, machucou, também tem esses percalços aí no meio do caminho. Agora, aqui estão os próximos jogos do Corinthians no campeonato. Já decorou todos? Não, e lembrar a produção que o Corinthians não tá só no brasileiro, só mostra o brasileiro. Tem que mostrar aí a Copa do Brasil, tem que mostrar aí a Sul-Americana, porque ganhando a Sul-Americana é campeão de tudo. Meu Deus! Não é esses timinhos aí que ficam brigando aí com o Zubeldia. Bom, então vamos lá. Agora já o próximo adversário no Brasileiro é o Atlético Paranaense. Em casa, 0 a 0. depois o Cuiabá fora, o Palmeiras em casa, 1 a 0 Palmeiras em Aí casa. é o Palmeiras, ó, Palmeiras de ladeira abaixo aí. 0 a 0. Só treinando. 1 a 0 Cuiabá. Vitória, Cruzeiro, Vasco, Nossa. Criciúma, Bahia e finaliza Palmeiras, a competição 3 a 1. diante do Grêmio, lá em Porto Alegre. Amistoso. Aí vai estar Lá tudo vai ser resolvido. amistoso. Ali, ó, Chico, ali, ó, lá Chico. vai ser amistoso. Ali vai estar tudo resolvido É isso aí. já. Corinthians acabou. Lá vai ser a festa da Sul-Americana. Quanto o Cruzeiro já era. Cruzeiro já vai entrar já pra só pra cumprir O tabela. Grêmio não se treinou aqui no CT Joaquim Grava, na enchente Conta e pra tal. ninguém, o pessoal A gente esqueceu. é tudo amigo, Chico, não tem, para, é amistoso. o pessoal já tinha Vai esquecido, estar tudo Chico. resolvido, gente. Vai estar tudo resolvido. Então quer dizer que se o Grêmio tiver a chance de rebaixar o Corinthians, ele não vai fazer isso? E Que é nem o amizade. Corinthians faz isso com o Grêmio, que é isso? A Já não ser que fez, o né? Em Grêmio esteja 2007 já porcaria, fez, ele não sei se derruba. vocês lembram. 2007 quem rebaixou o Corinthians foi o Grêmio. Não, Não mas sei se não, vocês lembram. Corinthians já foram fez isso com o Grêmio, 37 então. jogos. Ai, Chico. Não, foi a última Ali- rodada. Não, a e outra, última o Grêmio rodada. só empatou, os dois A empataram. história está contada e Gol do escrita. Jonas. 1, 2, 3, 4, 5. É, contra o Cruzeiro já vai entrar pra cumprir tabela. Então, o que tá escrito, tá escrito. Esquece, Agora, o que vai ser escrito... Então você quer falar de O Sul-Americana? Juvena sabe mais do Ó, Corinthians. o Ronaldo quer falar de Sul-Americana, quer falar de Copa do Brasil. Você tá confiante com o Racing e Flamengo? O bagulho é louco. O Vamos voltar antes de vocês. Juvena sabe mais do Corinthians do que do São Paulo. Como o Bahia e o Cruzeiro. Aí já tem aquele gap, né? Uma escapadinha. Porque o Vasco tem um jogo a menos. Deixa eu marcar aqui, como é que é? É um gap, uma lacuna, né? Um espaço, gap. não é? E aí o Vasco tem 37, assim como o Atlético, mas com jogos a menos. O Vasco tem um contra o Cuiabá, o Galo ainda joga 2 vezes contra o Grêmio, inclusive amanhã, um desses jogos, não é? fora de Então já casa. vamos saber se o Galo vai ficar nessa situação, se evolui na tabela. Agora, coisa linda, né? Falta um passinho pra ir pra primeira parte. Olha ali. quem será o próximo, hein, Chico? só O ganhar do 11º com a mesma pontuação do Criciúma é o Grêmio, né? Grêmio e Criciúma lado a lado, assim como Bragantino e Juventude. Dá pra dizer que temos um bloco aqui de pontuação, todo mundo próximo. Aí o Atlético Paranaense e o Fluminense flertando bem mais de perto com o Vitória, Corinthians, Cuiabá e Atlético Goianiense. Então tá aí, né, um pouco da análise. Aí a gente vê a segunda parte da tabela. Eu vou até colocar numa tela mais... uma tela cheia aqui pra gente ver até o final ali. Então a gente vê ali que o Timão tá com 29 pontos em 29 jogos. É uma pontuação bem ruim, né? Que é 1 ponto por jogo ali na média. E a gente vê também, ó, que Cuiabá tem um jogo a menos, ou seja, se ganhar pode pular para 29 também, empatar ali naquela trinca de times com Vitória e Corinthians, mas não sai da zona ainda. A gente vê o Atlético Goianiense, que já foi também, esse aqui já esquece. Já tá com 29 jogos também, 21 pontos apenas, sem chances do Atlético Goianiense escapar. E a gente pega aqui o Fluminense, que tem 30 pontos, porém tem um jogo a menos ainda, tem que ficar ligeiro em relação a isso. Já o Atlético Paranaense, meu, tá numa decadência, não vem ganhando jogos, vem tomando taca em toda a rodada, já é o 15º colocado, porém tem 2 jogos a menos em relação ali ao Corinthians e ao Vitória, que são os 2 times, né, na zona de rebaixamento, ali os primeiros times na zona, e tem o Fluminense com 30 pontos, porém tem um jogo a menos. Mas no final de semana, assim que voltar, né, ali o Brasileirão depois da data FIFA, vai enfrentar o Flamengo, ou seja, pode ser que o Flamengo vença esse jogo aí contra o Fluminense, na verdade. O Atlético Paranaense também não vem bem, acho que esse time do Atlético vai cair ainda mais posições ali
tá quase entrando na zona de rebaixamento. O Corinthians já fez 29 jogos, né? Então não tem nenhum jogo pendente para ser feito, porém está muito embaralhado. O que não pode acontecer é se o Fluminense vencer o jogo dele e abrir 4 pontos ali da zona de rebaixamento, o que ficaria um pouco mais complicado, um pouco mais alarmante, tendo em vista que o Atlético Paranaense tem 2 jogos a menos em relação ao Corinthians. Porém, assim, se o Timão vencesse aquele jogo contra o Internacional, ele ia para 31 pontos. 29, 30, 31, ou seja, passaria o Fluminense cairia para a zona, porém, mesmo o Fluminense vencendo, ainda assim não seria nenhum absurdo ali a diferença, sabe? Então não ter vencido o Internacional, no final das contas, foi um resultado bem ruim, é claro. Qualquer novidade, notícias boas ou ruins, traremos para vocês aqui no Corinthians Informa. Então deixa o like, inscreva-se para não perder nenhuma novidade. Até o próximo vídeo, valeu!